aquele que conduz o povo ao deserto e que liberta o povo do seu coração escravo. Ao libertá-lo da opressão, do egoísmo, ele nos mostra que todos os bens que nós recebemos, que todas as coisas boas que recebemos, é para colocar em divisão, é para partilhar. Não tem sentido acumular todos os bens, mas os bens, eles são feitos para ser divididos, para ser colocados em partilha. E quanto mais nós partilhamos, mais nós temos. Quanto mais se tira, mais se tem, quando se tem um coração generoso. E o texto de hoje é uma continuidade do que nós refletimos no domingo passado. E Jesus, ele despede a multidão e vai orar sozinho, porque Jesus, ele tem a prática da oração. Sempre que ele está diante de uma situação com os discípulos, quando ele quer passar um ensinamento para os discípulos, ele se retira sozinho para orar, para ficar em contato, em diálogo com o Pai. E nesse momento, os discípulos vão para a barca e enfrentam uma grande tempestade quando cai a noite. Então aqui nós temos três coisas importantes: a tempestade, que representa todas as adversidades que nós vivemos na vida; a noite, que representa as coisas difíceis, as trevas, a escuridão, a confusão, a insegurança em que tantas vezes navegam os discípulos de Jesus. E também o barco, as ondas, que representam as mudanças que nós vivemos enquanto caminhamos pela vida. Os ventos contrários representam a oposição, a resistência do mundo ao projeto de Jesus. Esse projeto que os discípulos estão testemunhando, porque os discípulos, eles estão aprendendo de uma forma pedagógica. Jesus vai ensinando passo a passo a enfrentar as situações que vão acontecendo. Quantas vezes na nossa vida nós também enfrentamos os desafios? Quantos desafios enfrentamos nesses últimos 5 meses? Se eu perguntasse aqui, quem é que passou de forma muito tranquila, muito relax esse momento? Tenho certeza que todos responderiam que em algum momento foi difícil. Foi difícil lidar com todas as situações, numa atmosfera de medo, de insegurança, de estar lidando com algo que não se conhece. Todos nós enfrentamos desafios. Todos nós nos sentimos de vez em quando sozinhos, nos sentimos abandonados, nos sentimos desiludidos, incapazes de enfrentar as tempestades da vida. Quantas vezes o mar da vida nos assustam? Se já temos medo das tempestades normais, imagine uma tempestade em alto mar. Quer mostrar para nós que a nossa vida não é um mar tranquilo, que de vez em quando nós vamos enfrentar as ondas fortes, nós vamos enfrentar a tempestade. Mas o mais importante é saber quem está no barco conosco, quem rema conosco. Confiamos verdadeiramente naquele que está no barco? Confiamos que Jesus segura a nossa mão nos momentos mais difíceis? E é precisamente nesse momento que Jesus se manifesta na nossa vida, que Ele se apresenta, Ele vai ao encontro dos discípulos sobre o mar,
ele vai caminhando sobre o mar. Eu costumo dizer, a nossa fé acredita que Jesus andou sobre as águas. Mas, se formos olhar cientificamente, todo o corpo afunda na água. Mas aqui estamos falando de fé, de confiança. Ele vai ao encontro dos discípulos sobre as águas. E no contexto da catequese judaica, no contexto do Antigo Testamento, quem caminha sobre as águas é Deus. Quem faz tremer as águas e agitarem os abismos é Deus. É Deus que acalma as ondas e as tempestades. Jesus, então, é o Deus que vela pelo seu povo e que não deixa que as forças do mar o destruam. E a expressão, quando ele diz, sou eu, não tenham medo, sou eu, essa expressão é usada lá no Antigo Testamento, quando Moisés pergunta a Deus, o que eu vou dizer ao povo? Ele diz, diga, eu sou aquele que sou, eu sou aquele que é, sou eu. E Jesus, ele usa essa mesma expressão para nos dizer que ele também é o Filho de Deus, o Filho do Altíssimo. É ele que acalma a tempestade. É ele que exorta aos discípulos a terem confiança. Tende confiança em mim. E a tempestade se acalma. O mar se acalma quando os discípulos percebem que é Jesus. Porque enquanto eles estavam sozinhos, eles tremeram de medo. E quando eles viram ao longe, eles disseram, é um fantasma, porque ninguém anda sobre as águas. E quando viram que era Jesus, acalmaram o coração, porque Jesus é aquele que acalma o nosso coração. Depois que Jesus narra, depois que Mateus narra essa cena exclusiva que só aparece no Evangelho de Mateus, que é o diálogo entre Jesus e Pedro, porque Pedro, não acreditando realmente que era Jesus, disse, se és tu mesmo, então diga, venha me encontrar sobre as águas, se és tu, manda que eu vá ter contigo sobre as águas. Pedro confiou naquele momento, só que quando ele estava caminhando, o vento ficou muito forte, e o que aconteceu? Ele começou a afundar, e aí Jesus estende a mão e segura Pedro, e ainda chama a atenção, você tem pouca fé, se tivesse fé de verdade, não ia afundar. Jesus disse isso porque em muitos momentos da nossa vida, nós também não acreditamos realmente que Jesus está conosco no barco, que Jesus está conosco no meio da tempestade. Muitas vezes nós vacilamos, muitas vezes nós tropeçamos, muitas vezes nós desconfiamos da presença de Deus. Muitas vezes nós confiamos desconfiando. E Jesus quer chamar a nossa atenção e dizer, confie em mim, tem desconfiança, eu estou com vocês. E aquele que confia não vai afundar na tempestade e nem no mar da vida. É aqui então que Pedro se torna o porta-voz de todos nós. É aqui que Pedro nos mostra que nas adversidades, nos momentos de tempestade, Jesus está conosco. Esse episódio reflete então a fragilidade de fé dos discípulos e também da nossa fragilidade. No entanto, Jesus está lá para estender a mão,
e para sustentar aquele que estiver afundando, assim como está conosco todos os dias da nossa vida. E, diante desse acontecimento, os discípulos dizem: Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. E nesse momento é que os discípulos abrem os olhos, acordam e renovam a sua fé. E em nossa vida também precisamos encontrar momentos que renovem a nossa vida, que renovem a nossa esperança. Diante dessa situação que estamos vivendo, nesses últimos 5 meses, o que tem nos sustentado? O que tem renovado a nossa esperança? O que temos feito para que acenda dentro do nosso coração essa chama da esperança e da fé de que tudo vai passar, de que as coisas ruins passam, a tempestade passa? O que nos leva a acreditar que não vamos afundar na tempestade? É aqui que converge o relato de que precisamos realmente confiar em Deus. O Senhor da vida e da história nos acompanha na caminhada. Ele estende a mão quando estamos desanimados, quando estamos com medo, e Jesus não nos deixa afundar. Na prática, isso significa que se optarmos em fazer como Pedro, Jesus vai deixar e não irá interferir, mas teremos que assumir as responsabilidades da tempestade e de caminhar sobre as águas. Todos os dias, o mundo nos mostra que existem tempestades, que os valores em que acreditamos e que procuramos testemunhar estão ultrapassados. Todos os dias, o mundo insiste em provar-nos, às vezes até com agressividade, que só teremos sucesso se formos competitivos. Só vamos vencer se usarmos a arrogância, o poder, o orgulho, a prepotência, a ganância. Para que seja possível viver de forma coerente e corajosa na dinâmica do reino, temos que estar conscientes da presença de Jesus, o Senhor da vida e da história, que as forças do mal nunca conseguirão vencer aquele que tem a mão dada com a mão de Jesus. Porque Jesus nos diz tantas vezes e continua nos dizendo: não tenham medo, eu estou contigo. Mesmo quando a nossa fé vacila, temos que confiar que a mão de Jesus está lá, estendida, para que não sejamos submergidos. Nada e ninguém poderá nos afastar da mão protetora de Jesus. Confiemos nisso para podermos vencer os desafios que a vida nos apresenta todos os dias. Quem de nós não tem tantos desafios? Quem de nós não enfrenta tantas tempestades todos os dias? Irmãs e irmãos, confiemos que Jesus está conosco e que nos segura e que nos protege e que nos diz todos os dias: tenham fé, eu estou contigo. Assim seja. Amém.
Jesus Cristo.